Salve, salve, quarenteners! Boa noite. Eu sou Lenerson Polonini, sou o diretor da Companhia Nova de Teatro. E hoje nós vamos estar aqui dando continuidade a mais um Diálogos, uma série de entrevistas, conversas que nós, da Companhia Nova de Teatro, um coletivo teatral que está baseado aqui na cidade de São Paulo há 19 anos, resolvemos fazer nesse momento de pandemia, nesses momentos onde os grupos, os coletivos têm feito seus ensaios e suas atividades online, né? Migraram completamente para as redes e não foi diferente conosco, né? E nós, embora nós estejamos trabalhando nas peças e projetos do grupo, nós sentimos essa necessidade de dialogar e pensar os rumos do teatro daqui para frente, né, a partir das perspectivas diversas, né, do ponto de vista do jornalismo cultural, dos artistas, dos pensadores, atores e por aí vai. Na segunda-feira nós tivemos a abertura dessa série com o crítico Hamilton de Azevedo. Foi uma conversa muito produtiva. Na quarta-feira com a jornalista de cultura Adriana Del Ré, do jornal Estado de São Paulo, e foi também igualmente uma conversa muito interessante, né? A Adriana trouxe vários dados aqui importantes. E fechando essa semana, nós temos aqui o prazer de receber, ele já está aqui, o Leandro Nunes. O Leandro Nunes, jornalista e repórter de cultura de teatro do jornal Estado de São Paulo. E ele está aqui. Boa noite. Boa noite, Lenerson. Tudo bem? Tudo ótimo. Tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo bem, estou te vendo bem, com esse corte modernoso, com esse cenário maravilhoso ao fundo. É um prazer, muito obrigado. querido, falar com você. Muito obrigado por ter aceitado esse convite. Leandro, eu estava falando aqui para as pessoas que é um momento muito importante para a gente repensar as práticas, repensar esse lugar do teatro na sociedade, não somente nesse momento de pandemia, mas também no pós-pandemia e na reconstrução desse movimento, não é, obscurantista que vem destruindo as bases populares e humanistas desse país. Acho que o teatro ele tem essa função, né, disparadora de chamar esse debate, não é, para que a gente possa pensar aí caminhos nesse momento. Então eu fiquei muito feliz que você tenha aceitado esse convite. Você é um apaixonado por teatro, tem acompanhado regularmente a cena teatral de São Paulo, e eu acho que você pode trazer uma contribuição valiosa para esse debate. Então, Leandro, seja bem-vindo. Boa noite. Obrigada. Boa noite, Lenerson. Boa noite para a turma da Companhia Nova de Teatro. Bom, foi uma... Primeiro, quero te agradecer pelo convite, por esse espaço. Acredito, sim, eu estava acompanhando já no comecinho, estava dando um contexto dessa ação, falando dos colegas, né, tanto do Hamilton e da Adriana Del Ré, que é minha colega no Estadão. E de fato, sim, esse movimento acontece, né, essa migração de todos nós, né, de todo o setor, acredito que não só do campo das artes, e para a comunicação, né, ainda mais, né, se a gente se a gente já vinha investindo nessa presença online, a gente está hoje muito mais. E, bom, obrigado pelo espaço, espero que enquanto a gente vai falando aí o pessoal vai chegando. Espero que seja um momento muito bom para a gente trocar essas ideias e eu trouxe aqui, essa semana eu me preparei dando uma olhada em notícias, em coisas que pudessem aí iluminar os nossos caminhos, né, nesse momento de fato que está
como você disse, um tanto obscuro, inseguro, instável, no campo das artes, em todos os setores. Então eu trouxe aí um pouquinho, assim, algumas informações do impacto também da pandemia, sobre outros países e como o segmento cultural lá, os setores têm se organizado para voltar no primeiro momento mais restrito, né? Eu acho que isso pode aí nos apontar, apesar de todas as diferenças, pode nos ajudar a, enfim, a iluminar os caminhos. Só um lembrete, essa semana, justamente no dia da entrevista da Adriana, o Instagram liberou a função de salvar as lives no IGTV. Teve um bom acesso, assim, depois, né, entrevista dela. E a nossa live também, ela será salva no IGTV e fica ali, né, como um documento histórico, né, desse momento e desse debate, né. E, então achei um aspecto positivo, assim, da plataforma dela disponibilizar, né, essa possibilidade para nós. Bom, para começar, eu fiz aqui alguma pautinha, né? Geralmente você entrevista, hoje você é o entrevistado. Olha só. E eu fiz aqui uma breve pauta com algumas perguntas, mas você fica à vontade para falar. Essa é a ideia, tá? Para começar, eu acho que seria bacana você falar um pouquinho. A gente vai falar também sobre o livro e tal. Mas, primeiramente, eu queria que você falasse um pouco sobre a sua atuação no jornalismo cultural no estado de São Paulo e, especificamente, né, cobrindo teatro. Né? Você é o repórter de teatro de um dos jornais mais importantes da cidade. Tem uma cobertura muito ampla assim, da cena teatral, principalmente da cena experimental de São Paulo, né, que é muito forte. Sim. Me fala um pouquinho dessa sua atuação. Bom, eu acho que, fazendo as contas aqui, em 2021, ano que vem, vai fazer 10 anos que eu escrevo sobre teatro. 10 anos é muita coisa, assim, para mim é uma data muito importante, porque a gente começa a olhar para trás e ver, de fato, o trabalho que se junta. É difícil, né, a gente conseguir montar tanto um repertório quanto uma trajetória diante desse trabalho, de um trabalho tanto no jornalismo, na comunicação e cobrindo teatro em São Paulo. De fato, é uma coisa bastante específica, como você falou, a cena de teatro de São Paulo tem características, tem linguagens, tem movimentos que nasceram aqui, se desenvolveram aqui e que inspiram a América Latina, inspiram a Europa, né, em termos de festivais, em termos de uma cena experimental também. Então é de fato um trabalho muito particular. No ano que vem faço 10 anos escrevendo sobre teatro. No Estadão eu tenho 5 anos, então também já tem um tempo. E eu comecei de maneira, já estudando jornalismo, comecei a escrever acompanhando a cena, escrevendo em blogs, uma cobertura ali também experimental, né? Acho que o Teatro de São Paulo proporciona esse tipo de diálogo, esse tipo de contato com a cena. Então você tem não só jornalistas, mas fotógrafos que experimentam, né, a cena do teatro. Você tem outros profissionais que estão acompanhando. Mas ainda era como amador, porque eu não tinha me formado, era no primeiro ano da faculdade. E segui nos 4 anos de jornalismo. O tema já estava, o assunto já estava muito decidido para mim, e o meu TCC foi sobre o Teatro da Vertigem. Foi, acho que 2 anos depois, foi no ano em que eles estavam encerrando com o espetáculo no Bom Retiro. Então a gente fez ali uma linha do tempo, acompanhando desde as primeiras montagens, a trilogia bíblica, e BR3, e em seguida os outros espetáculos, falando sobre espaço público, falando sobre essa relação que o Vertigem tem com os espaços, né, que de fato a gente consegue também
olhar para trás e ver uma nova relação que o teatro criou com o espaço, né? Não necessariamente a partir do Vertigem, mas ali nesse fulgor do que eles fizeram no Rio Tietê, no que eles fizeram na igreja, no presídio desativado com o livro de Jó. Então é legal olhar para trás hoje e conseguir enxergar esse acúmulo de trabalho, né? Esse acúmulo de referências, esse material que se junta e que começa a fazer sentido para a gente. Por isso que momentos como esse, essa conversa é importante, porque a gente vai ter, graças a isso, agradecendo ao Instagram, a possibilidade da gente poder gravar, né? Que esse material esteja disponível e que ele junte de fato como um diretório, né? Porque nesse momento pode estar ali um pouco no calor da hora, mas daqui 1 ano, daqui 2 anos a gente vai voltar para esses materiais e ver como é importante trazê-los de volta para a gente entender como seguir. Bom, e em 2015 eu entrei no Estadão como repórter de teatro, especificamente, né? Hoje eu estou fazendo outras coisas, já estou com outros projetos lá também, e a cobertura de teatro. Então são 5 anos, no mês que vem vai fazer 5 anos. Uma cobertura intensa, né? São Paulo é uma loucura, São Paulo tem muitos espetáculos estreando, não é possível ver tudo. Me perguntam constantemente, você vê tudo? Eu não vejo tudo, por muitos motivos, eu sou um só. Então, a gente tem um contato com a cena de teatro muito particular. Acredito que a sua o seu contato com a cena de São Paulo é particular, o meu contato é muito particular. Muito embora o meu ofício seja de acompanhar a cena, a gente vai tentando abraçar, mas tem essa ideia de que de fato eu consiga ver tudo. Ainda que eu visse tudo, eu levaria mais que o dobro do tempo para produzir pensamentos sobre isso. Então, eu fico tranquilo que eu não trabalho sozinho, a gente está cercado aí de parceiros, de profissionais que também estão olhando para a cena de teatro. Você falou o Hamilton, que é um grande querido também está olhando a cena de teatro em São Paulo. Então, a gente sabe que a cena está bem cercada, está bem acompanhada. E então, acho que desse trabalho de acompanhando, ver uma peça, assistir, eu trouxe antes do Estadão pro meu, e aí eu criei o blog O Café Teatro em 2016, janeiro de 2016, e depois a gente vai falar também do livro. Os textos do livro são os textos do meu livro são uma reunião dessa experiência no Café Teatro, assistindo peças e acompanhando e escrevendo, sem necessariamente a experiência de um crítico, porque o Estadão tem um crítico já alocado na redação, na editoria. Então eu falei, já que eu vejo ensaios, já que eu vejo as peças prontas, é quase natural que eu escrevesse sobre isso. No começo, um pouco ainda inseguro, um pouco muito mais inseguro do que tudo, assim. Agora, se eu estava olhando, inclusive, o livro nos últimos anos, assim, nos últimos 2 anos, a minha escrita ganha outros contornos e ganha uma preocupação com outros temas, ou talvez uma vontade de ser mais plural e falar menos de uma coisa só, e talvez tentar jogar o teatro para fora, né, colocar o teatro ali em contato com outras questões públicas, e que nesse momento a gente descobre que a gente está forçado a lidar com essas questões, né? Então é um movimento no último ano principalmente eu estava com um texto bastante intenso nesse sentido de colocar o teatro de frente para a realidade mesmo, de combater, né, de colocar o teatro nessa linha de frente. E aí, curiosamente, né, infelizmente, de fato, a gente enfrenta essa pandemia agora que coloca todos nós, né, artistas e todos os profissionais, nesse embate que a gente espera sair o mais rápido possível. Acho que é isso. Pegando um gancho assim, né, desse final aí da tua fala,
sobre essa questão, queria voltar sobre essa questão do obscurantismo, né, que está de volta no Brasil. Eu acho que antes da pandemia, né, assim, a gente já identifica ali ataques aos pensadores, aos artistas, aos criadores, não é? Teve uma campanha, não é? Que veio com muita força contra os artistas e também contra a imprensa, né? A imprensa tem sofrido ataques fortíssimos nesse momento. Como você vê, por exemplo, vamos fazer assim um breve retrospecto assim de 2 anos para cá, né, com esse novo governo. Como é que você sentiu assim mudou alguma coisa na cena? Essa cena teatral ela ficou mais ela veio com temas mais contundentes, questionadores, ela se mobiliza para dar uma resposta a esse obscurantismo. Como que você observa isso assim, né? Até chegar nesse momento aqui de pandemia. Bom, eu acho que tem duas frentes bem importantes. Eu acho que eu vou falar disso bastante hoje, porque a gente está enfrentando dois tipos de ataque, né? Eu acho que tanto um ataque à cultura em geral, às artes, no sentido da produção, né? A gente, citando a Renata Carvalho, por exemplo, a atriz do espetáculo Evangelho segundo Jesus, o Evangelho segundo, é o nome bem como Evangelho segundo Jesus, o espetáculo da Renata Carvalho da Joe Clifford, esqueci o nome agora todo. A questão é que a gente já tinha uma decisão, um histórico, né, da própria atriz sendo impedida de apresentar o seu espetáculo, que é um sinal para a gente, porque isso foi levado para a justiça, se eu não me engano, em Jundiaí, o espetáculo foi proibido, dizendo que feria a religião e a fé das pessoas. A gente tem os outros históricos também, do Wagner Schwartz, acredito que o Michael K. também, de Brasília, quando ele foi preso, né, ele foi levado pela polícia porque estava apresentando uma performance, e isso já era um sinal de uma decisão autoritária a respeito da obra e dos seus artistas, mas também uma falta de compreensão sobre do que se trata, né? Talvez medo, talvez repulsa, mas de fato autoritarismo. Não, isso daí não pode ser feito, então a gente tem que tirar. Isso é muito grave e é uma dessas frentes, como você falou, desse embate direto de que eu não gosto, então tira, ou não pode ser apresentado aqui, ou isso não vai de acordo com o que eu acredito, então precisa ser tirado. Do outro lado, existe também um desmonte da cultura no sentido estrutural, né? Aí pelas instituições, no entendimento da cadeia de produção de um espetáculo, falando de editais, falando de formas de incentivo, patrocínio, o famigerado, a famigerada Lei Rouanet, né, que mudou de nome. Então isso também, no campo institucional, você tem essa desmobilização de um trabalho que foi construído por políticos e pela classe também, né, uma articulação que se constrói. Então você tem essas duas frentes que são preocupantes, porque você impede um espetáculo de ser apresentado, mesmo ele estando lá, né, prontinho, produzido, concretizado, e você também impede que projetos de teatro aconteçam, que sejam realizados. Então de fato uma ação nas duas pontas, assim, lá na concepção e também no resultado. Isso se segue, né? A gente tem visto aí no fim do ano essa desmobilização acontecendo, mesmo com a articulação dos artistas, que é muito forte no país. A gente também acompanha, quem acompanha as redes sabe que os artistas viraram alvos, né,
E curiosamente, ironicamente, no início da pandemia eu estava contando, enfim, em algumas entrevistas, e muitos artistas falavam, as pessoas, logo depois que começou a pandemia, as plataformas de streaming cresceram em número de usuários e até o ponto de que ameaçou a rede mundial da internet de cair ou de atrapalhar outros tipos de serviços essenciais de comunicação e dados, porque as pessoas estavam muito coladas nas séries, em documentários, curiosamente feito por artistas, por diretores, atores, atrizes. Eu estou falando do streaming, que é um outro tipo de trabalho, mas também está falando de atuação, também estou falando de direção, né? A gente tem atores e atrizes que passam que vão da TV para séries e vão para o teatro. A gente tem diretores também, roteiristas e dramaturgas. Então, de fato, num momento excepcional, inédito como esse que a gente está vivendo, a gente percebe que o público em geral precisa estar em contato, seja para fugir das preocupações, seja para relaxar, seja para ficar despreocupado. A gente tem a presença do trabalho artístico, não como mero entretenimento, mas de fato trazendo, cada obra traz uma busca, né? Cada obra traz ali um tipo de público que quer conversar, mas um deleite, uma relação com a arte de uma maneira pacífica, de uma maneira em que eu estou ali tentando me recompor nesse momento em que talvez eu tenha algum parente sofrendo internado, que eu estou impossibilitado de trabalhar. Então a gente percebe que a criação artística ela passa a ocupar um espaço na sociedade muito, muito interessante. No entanto, ainda nos meios online, né, a gente que vive nos teatros, que está acompanhando o ensaio, percebe isso de uma maneira um pouco diferente. Mas voltando, eu acho que é isso. Existe, de fato, essas duas pontas que afetam, né, porque elas impedem qualquer tipo de ação de acontecer. Nesse ano, a coisa ganha um outro formato. Eu acredito que a gente a gente acompanhou esse desmonte acontecendo, de patrocínios, essa discussão toda sobre o recurso que vai para o artista, quanto custa um espetáculo, e curiosamente sendo para alguns tipos de espetáculos e não para outros, né, a gente sabe. E hoje a gente percebe que as instituições culturais, estou falando principalmente de São Paulo, que é de onde eu estou vendo, de onde a gente acompanha a cena, se mobilizando para uma outra relação. Falando do ambiente online, do ambiente digital, a gente tem as instituições que têm teatros e agora não podem mais receber seus artistas, elas estão se coçando, se movendo para que a presença, principalmente, né, a presença dessas marcas, a presença dessas instituições permaneça ligada a essa preocupação com a pandemia, de que cada um esteja na sua casa. No entanto, também essa preocupação de que o artista precisa trabalhar, de que o trabalho artístico precisa continuar dentro de um ambiente seguro. Então, o que eu estou vendo agora é um movimento que deixa de ser uma decisão política e autoritária, mas que, de fato, se torna mais propositiva por parte de empresas, por parte das instituições, dos teatros municipais, enfim, falando de todos os âmbitos mesmo, para que os artistas continuem sendo vistos, para que eles continuem sendo ouvidos, para que eles apresentem projetos. Muitos artistas a gente percebe que ainda estão se encontrando com esse canal, né, com esse jeito de conversar. Desde quando a pandemia aconteceu, desde que a gente começou a ficar no confinamento aqui em São Paulo, eu já participei de algumas
de alguns contatos, seja em videoconferência, seja como essa que a gente está fazendo, porque o artista não está parado e, de fato, o trabalho artístico precisa continuar e seguir. É óbvio que algumas coisas, por exemplo, de séries já estavam feitas, então você trabalha ali numa divulgação, filmes, a mesma coisa, mas os cinemas estão ameaçados, né? A gente também está vendo o streaming, que para o cinema era uma coisa muito para os tradicionais, né? Por exemplo, o Oscar considera que o streaming não é cinema e por isso não deve ter filmes que estrearam no streaming sendo indicados a um prêmio. No entanto, a gente está vendo a academia considerando a possibilidade de que filmes que não estrearam no cinema, né, por conta desse cenário, sejam indicados. Ou seja, está todo mundo tentando entender e tentando recuperar do pouco que está se produzindo, do pouco que está se fazendo, de uma maneira que a gente não passe esse ano em branco, esquecidos, ou sem, de fato, uma produção que a gente possa olhar para trás e falar do período tal a tal não aconteceu nada, o que seria muito triste. Então, por mais que a gente esteja nesse ambiente super complicado, eu tenho visto e acompanhado essas ações. Eu vou falar de outras depois, para não ficar falando aqui o tempo todo, mas eu queria ressaltar primeiro essa, que são as instituições. Posso falar do SESC, principalmente, né, que mantém a presença no ambiente digital e que está trazendo conteúdos e coisas, e outros espaços também. A ação da Secretaria Municipal também, né, de manter os artistas aquecidos e apresentando propostas. Tenho visto também do Itaú Cultural, que lançou um edital para propostas de projetos online mesmo, seja um vídeo, seja uma live, uma aula. A gente sabe que não chega perto do que é a experiência do teatro, mas eu acho que não dá para ser purista nesse momento, de maneira alguma. Não dá para falar, isso não é teatro, e aquilo não é teatro. Essa discussão, particularmente, não me interessa muito, porque a gente não está num teatro, eu estou na minha casa, você está na sua, a pessoa está na dela e está vendo o artista fazendo o trabalho dele, porque um ator não atua, mas ele também pode dar aula, ele pode também fazer outras coisas dentro da criação artística. Então, primeiro eu ressalto essa ação das instituições para que os artistas continuem sendo vistos, acompanhados. A gente sabe que é um pouco paliativo, porque a gente queria estar num ambiente ideal, a gente queria trabalhar com recursos em um nível ideal. Talvez ainda seja pouco, mas, no entanto, considerando que a gente não sabe muito bem por quanto tempo essa pandemia se estende, e o confinamento também, eu também vejo que existe um planejamento para que, de alguma maneira, a gente não estoure a largada e jogue tudo que tem nos primeiros meses, mas que a gente trabalhe com uma programação ainda que enxuta, mas que é necessária, dizer, que seja plural, de todos os teatros, de todos os artistas, não só de atores e atrizes reconhecidos, de atores e atrizes, de diretores e diretoras reconhecidos, mas de todas as linguagens, para que a cadeia, né, para que o que a gente chama de classe artística seja contemplado. Então, da mesma maneira que a gente tem teatros que tem uma predileção por artistas reconhecidos, por artistas que são vistos na televisão, a gente também tem teatros em que recebem jovens estudantes. Então, todos esses precisam aparecer nesse momento, precisam ser contemplados, porque, antes de tudo, eles tinham público. E, acima de tudo, o público deve ser respeitado. Muito bom, muito bom. Ótima a sua explanação sobre essa questão. E pegando esse gancho,
eu fiquei pensando assim, né? Pelo que você tem acompanhado, o que você acha que os grupos já aprenderam com esse desafio da pandemia? Ótimo, parece que a gente super combinou esse roteiro, gente, mas não tá combinado. Porque, de fato, eu separei. Eu falei, quero falar sobre as instituições, né, que é uma presença aí do incentivo, do Claro. patrocínio, de ações institucionais aí que envolvem os artistas. E desse lado que você acabou de falar, que é a iniciativa dos artistas. Eu acho que, para começar, falando da cena de São Paulo, e é tão particular, eu vejo os teatros de grupos, teatros, não necessariamente os teatros de pesquisa, né, porque acho que os teatros de grupo englobam muito mais, os coletivos, os grupos que trabalham em relação ao espaço, em relação ao entorno. Aí eu posso citar desde a Munguzá, ali do lado da Cracolândia, até, sei lá, assim, a Zózima. A gente pode falar de muitos grupos. A gente pode falar de inúmeros grupos que estão na cidade nessa relação. E eu vejo os coletivos como talvez os mais atingidos, os que estão mais vulnerabilizados nesse momento, por muitos motivos. O primeiro é que eles estão. Essa relação de entorno, de uma relação com o entorno da companhia que está num bairro, numa periferia, numa relação vulnerável, como é na Luz, ao lado da Cracolândia, são espaços em que os grupos escolheram não porque era um espaço legal, um espaço bacana, mas que de fato havia uma intenção de desenvolver uma linguagem, de trabalhar certos temas, de trabalhar com os moradores. E isso é muito particular de São Paulo. A gente tem essa produção sempre muito quente, muito intensa. Eu vejo esses grupos como talvez os mais vulnerabilizados por conta dessa relação com esses espaços que muitas vezes são precários para acesso à saúde, de ajuda mesmo, com alimentos e tudo mais. Então, existe esse enfrentamento real. Como é que um teatro, numa região precária, onde as pessoas correm risco de passar fome, correm risco de transmitir e de contraírem coronavírus, como esses grupos de teatro podem agir para mitigar, para reduzir esses danos. Eu imagino que a intenção, né, dos teatros foi fechar, de muitos teatros. A gente tem grande parte dos teatros fechados, né? A gente tem a rede de Sesc todinha fechada, a gente tem os grandes teatros fechados da Paulista, enfim, várias regiões. No entanto, o que os teatros de grupo vão fazer nesse momento é muito importante do ponto de vista dessa relação do entorno, que eles já vinham desenvolvendo, e do ponto de vista para o futuro, artístico também. Eu tenho a impressão, a intuição de jornalista, que depois que a gente passar por isso, eu vou receber muito material sobre peças inspiradas na pandemia, peças inspiradas nesse momento de confinamento. No entanto, vai ser uma coisa muito comum, porque todo mundo viveu. Quem está lá na ponta da saúde, na linha de frente do trabalho, como quem está desempregado porque está impossibilitado de trabalhar. Então vai ser uma experiência muito comum entre nós. Então acredito que a grande diferença vai ser dessa construção, da continuidade desse trabalho dos teatros de grupo, dos teatros alocados nessas regiões, em contato com o seu público. Eu não estou dizendo isso num tom de uma exigência, de uma cobrança, mas eu acredito que faz parte da vocação desse teatro, desse tipo de criação. É inerente dessa pesquisa, né? A gente tem muitas peças que são inspiradas na trajetória de moradores. A gente tem muitas vezes uma dramaturgia que é levantada a partir
das palavras, do jeito de falar dos moradores, e que isso é incorporado pelos atores. A gente tem a presença real de moradores que fazem ali oficinas de teatro e que passam a fazer parte de um espetáculo. Então, existem inúmeras maneiras de absorver essa experiência. No entanto, esse contato ele está colocado, ele está posto. Um exemplo muito legal que eu queria dar para a gente, para não ficar generalizando, é o trabalho da Mungunzá, da companhia Mungunzá, lá na Luz. Eu tenho visto que eles têm acompanhado, enfim, desde o momento que eles instalaram os containers lá, eles enfrentaram desde a repressão policial, por conta da Cracolândia, e nesse momento eles estão criando ações e oferecendo marmitas, alimento para os moradores, para as pessoas que estão ali. O pessoal do Faroeste também. Exato, é verdade. São vizinhos, né? Sim. Ali acho que é a Rua da Glória ali. O Triunfo. Rua Triunfo, isso. Triunfo. Então, essa é uma ação. Os grupos, né, tanto o Faroeste quanto a Mungunzá estão ali nesse espaço, que é precário, que é de uma precariedade histórica, né, uma preocupação histórica, que até hoje nenhum prefeito, nunca ninguém conseguiu resolver essa questão de saúde pública, né, e não de repressão policial. E eles estão em contato com essa realidade, ajudando dessa maneira e mitigando, de fato, esses danos que a gente está enfrentando. Então, acredito que o grande desafio, se a gente estiver falando de um ambiente do local, né, eu acho que o grande desafio vai ser dos teatros de grupo nesse momento, que se fechar, tudo bem, a gente sabe da preocupação. Eu digo fechar as portas, não digo encerrar as atividades, eu digo, não, a gente vai fechar um pouco e a gente vai ficar no confinamento. Não estou dizendo que isso não é correto, mas eu digo que esse contato que o teatro tem com o entorno, ele também prevê esse tipo de contato e de oferecer ajuda, solução, seja talvez em confecção de máscaras, eu não tenho ideia, mas eu acho que o exemplo da Mungunzá e do Faroeste pode ser um bom apontamento aí de um caminho, de uma parceria, seja ajudando esses coletivos, seja doando alimentos, seja ajudando eles lá na linha de frente. São coisas que podem acontecer. E aí, mudando os formatos de teatro, a gente também tem outras relações. A gente começa falando do teatro de grupo, porque é o ambiente em que está todo mundo, tá? O ator, a atriz, o diretor, a diretora, quem escreve, tá todo mundo lá dentro, criando ao mesmo tempo e juntos, que é diferente, de fato, de um texto que é escrito num ambiente reservado e depois oferecido para os atores. É uma outra relação, é um outro tipo de produção que passa um pouco longe, mais ou menos, disso. Então eu vejo que existe essa missão dos teatros de grupo, e aí é preciso que eles sejam olhados com muito mais atenção. A gente, desde que eu trabalho no Estadão, eu venho acompanhando a saga que foi, por exemplo, a isenção do IPTU para os teatros de grupo, para espaços de espetáculos. E assim, foi uma suadeira. Hoje, eu acho que eu perdi um pouco da história, mas até o fim do ano, até o ano passado, estava se decidindo ainda, estava uma coisa de entregando, os grupos entregavam as plantas e uma negociação muito delicada para a isenção dos IPTUs. É um tipo de preocupação que nessa pandemia esses teatros precisam estarem sendo acompanhadas, porque essa vulnerabilidade ela está posta ao redor e nos teatros, né? A gente tem também a questão do aluguel, né? Que é uma questão que acaba com o espaço, né? A gente também tem as notícias de muitos espaços que foram fechados porque não tinham condições de pagar aluguel, ou seja, são ambientes muito, muito atacados e que nesse momento precisam, do que eu vi nesse momento,
de ações, essas ações que eu falei das instituições, eu não vi alguma coisa contemplando espaços diretamente. Eu posso estar errado, se alguém estiver acompanhando a gente quiser falar, mas eu acho que é uma preocupação que esses agentes que fomentam o teatro, que incentivam o teatro em São Paulo, precisam ter, porque esses espaços correm o risco de fechar. E é muito triste que a gente só percebe que perdeu depois que fechou, depois que Sim. encerrou. É muito difícil em São Paulo a construção de uma trajetória, levando em conta os grupos, os inúmeros grupos, o trabalho dos artistas, a continuidade, o fomento, incentivo. E aí quando fecha, a gente só faz lamentar porque fechou e não tem mais nenhuma opção. Fechar é a última opção. Então, isso é muito triste. Eu não gostaria de voltar agora para a cobertura local e perceber que teatros que eu fui há 3 meses, há 4 meses hoje estão fechados, porque foram esquecidos. Então, acredito que, fazendo esse diagnóstico, o perfil desses grupos da região em que eles estão, é possível apontar e olhar para essas regiões com carinho, com atenção, para que elas se mantenham abertas, seja oferecendo ações como a da Mungunzá e do Faroeste, ou de outra maneira que a gente precisa descobrir. Mas acho que, nesse momento, os mais vulneráveis precisam estar sendo contemplados e acredito que sejam os teatros de grupo. Eu falei isso com a Adriana, né, no último encontro, da importância, por exemplo, do teatro na antiguidade, né? O teatro na antiguidade, por exemplo, caminhava juntamente com a medicina. No teatro antigo de Epidaurus, ao lado do teatro de Epidaurus, você tem o templo de Asclépio, não é? Que é o deus da medicina. As pessoas iam para lá para se tratar, e o processo terapêutico, não é? O tratamento, ele envolvia o contato com a arte, envolvia as pessoas assistirem às peças, as pessoas experimentarem o canto, a dança, os exercícios corporais na orquestra do teatro, não é? E eu fico pensando muito nesse lugar, nesse papel social que o teatro ele desempenha desde a antiguidade, né? E não é só a Munguzá e o Faroeste, eu acho que estão acontecendo várias ações no campo das artes, né? Com essa maravilhosa rede de solidariedade que surgiu em meio a essa pandemia, não é? Eu acho que são ações que nos dão esperança nesse Brasil tão machucado, não é? Nesse momento de pandemia. Então eu acho que nós, jornalistas, artistas, pensadores, vamos ter aí um papel fundamental na reconstrução do pensamento e na reconstrução desse projeto de país, não é? Que nesse momento ele não existe, né? Nesse momento ele está, enfim, quase que soterrado. Então acho que a gente vai ter um papel importante nesse lugar, né? Uma junta humanista, não é? Que possa empreender aí um projeto de recuperação dessas mentes e desses corpos, não é? Tão doentes e tão fragilizados nesse momento, né? Se você pensar que 30%, não é, da população apoia essas ações monstruosas, é muito preocupante. Muito preocupante mesmo, assim. É alarmante. Então, enfim, eu acho que a gente vai ter um papel fundamental nesse lugar. Bom, eu queria que você falasse do livro, Café Teatro. Que é um livro né, que você escreveu a partir das experiências do blog Café Teatro do Estadão, lançado recentemente pela editora Giostre. Só antes de falar, isso. Só antes de falar do livro, mais uma coisa que me ocorreu aí, ainda voltando um pouquinho no assunto, a gente falou desse, como você disse, do papel social do teatro, que eu acredito que vai se estender para além desse momento. Acredito que quanto mais negligente a gente for, os danos vão se estendendo, né? Então,
frente aos danos, a gente vai precisar estender o trabalho. Então, acredito que a gente vai continuar falando de ações sociais e dessa relação com o entorno num sentido de ajuda, num sentido de auxílio por muito tempo. Dessa experiência real, eu acredito que eu tenho alguns palpites aqui sobre a criação, sobre o que pode virar a criação artística, o ritmo, o formato. Eu acho que o formato vai ser o mais afetado, né? Está sendo mais afetado porque o espaço nos foi tirado, né? A gente não pode acessar o teatro porque não é seguro, a gente não pode reunir as pessoas porque não é seguro. Eu estava passando por algumas notícias de alguns países que estão ensaiando uma reabertura, né? Que já começaram. A Itália, por exemplo, a França. É incrível ver notícias como a França dizendo que vai investir nos artistas porque depois da pandemia quer continuar sendo reconhecida como o país da arte, como o país dos artistas. Então, um projeto de educação dos artistas em 2021, né? Esse projeto está em curso na França. Exato. E de fato a gente vai ver os frutos que isso vai ter. A gente, enfim, tá mais que certo, a gente vai saber a grande diferença, né, de um país que se mantém apoiando seus artistas, vai continuar recebendo visitantes e vai continuar como uma referência. Então, falando das reaberturas, existem estudos, cronogramas, que, ao olhar o espaço cultural, o espaço em que existe a obra, existe o artista, só a obra, o público, existe uma cadeia do primeiro espaço que vai ser numa reabertura ainda segura. Primeiro, qual seria o primeiro espaço cultural a abrir e qual seria o último? E a gente sabe que o último seria o teatro. O primeiro, por exemplo, seria os museus. Por exemplo, o MASP, você vai poder visitar ali, talvez fazendo as distâncias, né, de 1 metro entre as pessoas, acompanhar, o que é difícil de fazer no teatro, né, porque você está sentado. Teatros e cinemas, né, vamos dizer assim, porque é um formato semelhante de plateia, você senta e acompanha. Então, a gente sabe que passando todo esse momento, a gente vai demorar para ver um espetáculo como se tivesse no seu auge ou no seu momento mais original, né? Eu sentado aqui, você, o outro. Isso não vai ser possível, talvez, num momento plateias, públicos alternados, né? Poltronas alternadas. Mais para frente isso diminuiria e as pessoas poderiam estar juntas. E aí também isso vai influenciar a volta dos espaços, né? A gente pensa, voltando aos teatros de grupo, existem companhias que têm espaço para 15, 20, 30 pessoas. Como é que vai ser funcionar, reabrir, recebendo metade? Será que a gente vai ter que... Será que o artista vai ter, óbvio, que pensar no formato, né? Será que a gente vai voltar a ver, por exemplo, espetáculos mais curtos, enxutos, para que caiba uma plateia adequada? Será que a gente vai ver mais sessões num dia, uma sessão mais cedo, outra mais tarde? Como é que vai ser essa relação? O que vai ser muito diferente para teatros maiores, que vão poder trabalhar com casa pela metade. Então, pensando mais uma vez nos teatros, uma reabertura vai impor essas diferenças também, né? A gente não vai ver essas diferenças tanto no cinema, por exemplo, mas a gente vai ver essa diferença sendo desenhada também no momento de reabertura. Então, por isso, ressaltando essa importância de se olhar para os teatros que estão mais em relação ao seu entorno, que são espaços de coletivos, porque eles estão na última ponta e o trabalho deles vai demorar ainda mais para chegar num momento adequado, né?
não se fala de normal mais, mas um momento em que você tem o espaço recebendo as pessoas e ninguém transmitindo vírus para ninguém. Então, acredito que isso vai influenciar bastante no formato das peças, no tempo de duração, talvez, sei lá, nas cenas em que a gente pode fazer, talvez a presença da virtualidade, né, essa descoberta que muitos artistas dos palcos estão tendo com essas mídias e esse ambiente digital também pode sugerir caminhos para se fazer cenas e a gente vai ter um novo teatro de fato, um teatro que está afetado pela realidade, né? A gente fala que o contemporâneo, o interessante do contemporâneo é que ele está afetado pela realidade, o formato já explodiu, né? Porque ele está em contato com a realidade, a presença multimídia é um elemento que afeta a realidade do teatro. Eu digo em relação a uma dramaturgia clássica, né, que está fechada. Então, acredito que depois que a gente passar por isso, a gente vai ver um teatro muito mais fracionado em termos de estilo e de linguagem e muito mais afetado, atomizado mesmo, não pelo noticiário necessariamente, né, porque a gente vê isso também no trabalho dos artistas, na dramaturgia, a presença do noticiário, a presença da atualidade, mas eu digo de formatos, telas, acho que a tela vai invadir muito o teatro nesse momento em que a gente tiver essa reabertura. Então a gente vai enfrentar um teatro lendo tentando entendê-lo de maneira diversa, o que eu acredito que aí é o momento em que o teatro tem que reconhecer isso como um ganho e não como uma consequência, não como um dano. O artista vai trabalhar, tem que trabalhar com a realidade, então vejo que vai ser, no mínimo, bastante criativo. Acredito que, espero que esteja sendo, para além das preocupações, né, acredito que pode ser também um momento de criatividade, de redescobrimento, de contato com mídias, né? O artista passa muito tempo ensaiando no palco, agora ele vai trazer essa experiência de estar nessas telinhas conversando para dentro. Acho que isso vai acontecer bastante e espero que seja muito provocante, muito interessante para quem vê teatro, enfim. Acho que isso vai ser bem provocante. Nesse sentido, tem uma pergunta aqui, e nós temos, fazendo aqui a moderação dessa conversa, o Instagram só oferece a possibilidade de 1 hora. Nós só temos aqui, eu diria mais 6 minutos, assim, no máximo. Então, a gente precisa dar conta. Eu queria que você falasse rapidamente sobre o livro Café Teatro, mas rapidamente eu queria que você fizesse um comentário aqui, olha, do Apropriarte. Vocês acham que as exibições de teatros, cinemas e praças seria uma possibilidade? Eu vi uma notícia recente. A aglomeração, não é? Essa é a questão, não é? Dentro de espaços. Sim. A questão eu vi, por exemplo, associação, eu não lembro se era da França ou se era da Itália, mas a associação de cenógrafos e designers, eles estavam desenhando modelos de cenários para esses momentos, por exemplo, diversos carros em círculo e os atores no centro. Uma coisa meio... todo iluminado pelas luzes dos carros, umas coisas... assim, eu acho que ainda a questão é a aglomeração. Acho que a gente pode passar. Teatro é super importante, é essencial, é uma arte muito específica que se dá na presença, né? Mas eu acredito que nesse momento o risco de transmissão, o risco enfim, da gente não achatar essa curva é grande. Então a gente precisa estar preocupado nesse momento com manter o serviço de saúde atendendo as pessoas e coisas como essa. No momento em que a gente nem aventa uma reabertura em São Paulo, acho um risco. Mas eu acredito que vai ter no momento mais um pouco mais tranquila. Eu também acho que vão ser formas de se fazer, porque aí a gente fala de espaço público, essa coisa do carro. Eu fiquei interessado, eu acho que esteticamente é interessante, mas existe aí uma questão de saúde que nos barra.
Sim. Eu acho que podem ter suposições, mas a questão da saúde é primordial. Acho que a gente tem que manter essa preocupação. Então tá, então você tem 3 minutos para falar sobre o Café Bom, Teatro. Apresenta ele para eu vou nós. mostrar aqui, tá invertido. Eu estou lançando o Café Teatro pela editora Giostre. É uma reunião de textos, eu falei dela no comecinho, né, da nossa conversa do meu blog Café Teatro. É uma reunião de textos, eu escolhi, acho que tem mais de 70 textos, 71, 72, não lembro, de resenhas de espetáculos que eu vi em São Paulo, em festivais. Tem desde a MIT, a Mostra Internacional de Teatro de São Paulo, tem o Mirada, que é o Festival de Artes Cênicas de Santos, em Curitiba, né, o nosso festival de Curitiba, e tem Cena Contemporânea em Brasília, talvez tenha Rio Preto, não lembro, São José do Rio Preto. Então é uma experiência aí itinerária, né, tanto da cena de São Paulo quanto da cobertura desses festivais. Como eu falei, no início, o primeiro contato, né, as primeiras ideias e reflexões, é um trabalho bem diferente do que, por exemplo, o Hamilton faz, né? Imagino que vocês tenham conversado bastante sobre crítica. Eu falei, meu Deus, não quero falar de crítica. É um pouco jornalístico, né? Tem histórias que eu acompanhei, por exemplo, de peças que sofreram com protestos, que foram, como por exemplo, uma peça que foi apresentada no Mirada, que tinha animais. A gente veio também de São Paulo de uma época em que peças com animais estavam sendo criticadas e tinham ativistas presentes. Eu estava em um dia desses, então tem esse relato no livro. Para adquirir, é só entrar no site da Giostre. Depois que a gente conversar, na minha bio tem o link da loja virtual e dá para quem quiser adquirir lá. Então, o livro traz textos de 2016, que é o comecinho do blog, janeiro de 2016, até o fim de 2019. Eu estava relendo aqui, parece que eu estou lendo sobre um teatro até do passado, né? Porque a gente já está mais de 3 meses sem visitar nenhum teatro. E acho que por isso o livro pode ser aí um momento de... o livro se chama Uma Pausa para Avistar a Cena, e talvez esse momento seja bem relevante, que a gente, nessa pausa aí, a gente possa se voltar para a cena e tentar refletir um pouco do que foi feito, para que quando a gente volte melhor, a gente volte com mais segurança, né, com essa preocupação toda que a gente conversou sobre esses espaços vulneráveis, e que a arte possa continuar e seguir o seu rumo de maneira livre, né, de maneira livre, liberta e libertadora. Acho que é isso. É giostreeditora.com.br, tá invertido aí, Café Teatro, Leandro Nunes, tem o meu link lá na bio. Pode acessar, gente, por favor, eu vou ficar muito feliz. Eu não sei se dá para você responder rapidamente, porque nós só temos aqui 2 minutos e a gente precisa fazer as considerações finais. Mas foi uma pergunta que eu fiz para o Hamilton e queria fazer para você também. Você acha que é possível pensar a crítica nesse lugar dos registros online, pensar a crítica nessas plataformas como experiências, enfim? Eu acho que dá. Eu acredito que a crítica não é preciso que talvez a gente chegue num ritmo, ou chegue num tipo, numa qualidade esperada. Eu acho que a crítica também já discutiu muito qualidade, já discutiu muito, isso aqui não é legal, isso aqui é legal. No entanto, eu acho que o contexto do momento, estou dizendo que a crítica tem que poupar, mas acredito que no contexto do momento, eu como repórter, eu me sinto mais estimulado a acompanhar, porque eu estou reportando esses acontecimentos, falando disso, daquilo, dessa ação, daquela outra ação. Ontem, inclusive, eu vi uma peça online, numa videoconferência, você recebe um link e acessa, era um monólogo, e, no entanto, acho que a crítica também, os artistas não estão parando, a crítica não tem que parar de fazer, a crítica não tem que parar de criar reflexão. Acho que o ambiente é propício, porque é um ambiente singular, é um ambiente que a gente está vivendo junto, então é histórico, portanto, e que aí as ferramentas... Estamos eu acredito que aí...
9 segundos. Falando da... Leandro, muito obrigado. Gratíssimo Obrigado, pela gente. sua contribuição.